Gente, vamos falar agora do Juscelino, né? A gente começou o programa de hoje, o Edu contou um pouco, mas a gente vai falar mais então da operação da Polícia Federal na sexta-feira. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, então, do União Brasil. Importante a gente falar aqui para vocês que ele se reuniu com a irmã dele, a Luana Rezende, prefeita da cidade de Vitorino Freire, 10 dias antes da deflagração da terceira fase da operação, Benesse, esse é o nome da operação. E aí essa foi a operação deflagrada na sexta-feira, a terceira fase. Tá? O encontro entre os dois está na agenda oficial do ministro, mas não há detalhes do que foi tratado. E a prefeita, a irmã dele, foi afastada do cargo e o ministro, como o Edu já falou aqui, teve os bens bloqueados por determinação do ministro Luiz Roberto Barroso do STF. Vamos falar bastante sobre isso. Só para lembrar, então, essa ação ela mira uma organização criminosa estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em verbas da Codevasp. Vamos chamar aqui o Guga Noblat para a gente conversar sobre isso, Guga, porque tem dois pontos importantes que eu queria ouvir de você. Bom dia para você, Pedro. Em primeiro lugar, é que a matéria do Estadão diz o seguinte, que esse encontro entre o Juscelino e a irmã dele aconteceu às vésperas dos mandados de busca e apreensão, chamando a atenção que, de repente, já circulava em Brasília informações sobre essa operação. Inclusive, como a gente falou aqui agora, acabei de falar na matéria, não tem registro do que foi o assunto que os dois trataram. Então, chama atenção. Parece que o site Metrópolis também, ou melhor, o Metrópolis também publicou ter ouvido de uma fonte política, no início dessa semana, que uma ação da Polícia Federal em breve atingiria a prefeita de Vitorino Freire, portanto, a irmã de Juscelino. Fica a pergunta, o que eles trataram nesse encontro? Será que já sabiam dessa operação? E outra coisa importante, a gente vai perguntar para o Guga já, que a gente precisa dizer, é que é o seguinte, na sexta-feira a gente foi deflagrada a terceira fase da operação. No entanto, apesar disso, já haviam acontecido duas fases antes, mesmo assim, a prefeita Luana renovou o contrato no valor de 8,9 milhões com a Construservice, que é a empresa que está envolvida em toda essa confusão. Então, por que depois, já com duas operações da Polícia Federal, a terceira foi na sexta-feira, apesar disso, ela renovou esse contrato com a empresa? Vamos lá, o Guga vai falar aqui, agora só dizer o seguinte. Em primeiro lugar, essas pessoas não têm medo. A gente falou aqui outro dia, enquanto não houver medo nessa turma do Centrão, enquanto não houver medo na Faria Lima, enquanto não houver medo em João Camargos da vida de escrever besteiras como essa, o país não muda. As pessoas têm que ter medo de serem presas pelos crimes que cometem. As pessoas têm que ter medo de ter revoltas nas empresas que elas dizem dirigir. Na verdade, dirige nada, vai lá e senta a bunda na cadeira para esquentar a cadeira, porque não dirige nada, que quem dirige é a turma que trabalha, não da fábrica. Mas enquanto essas pessoas não tiverem medo de uma revolta, de uma revolução, de serem presos pelos crimes, nada muda. E a gente está vendo. Tinha um monte de investigação, tinha um monte de reportagem, não sei o quê, e o que eles fazem? Renovam os contratos. Fazem mais orçamento secreto. Por quê? O que aconteceu com Lira até agora? Que é o pai dessa brincadeira. Não aconteceu nada com Lira. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Guga Noblat vai entrar, mas antes do Guga Noblat entrar, o que a gente está dizendo? Porque a gente fala as coisas, é bom de ter independência. A gente fala as coisas aqui no CL e no começo um monte de gente critica. E tudo bem, mas a gente fala. Ah, mas tá falando mal do governo. Ah, mas, poxa, Zanin, porque o Juscelino Filho. Quando tem que elogiar, a gente elogia, mas quando tem que criticar, a gente critica. A gente pode até estar errado. A gente tem a independência de poder criticar. E a gente trouxe aqui um pequeno pupurri. Um pequeno trailer do que a gente já avisou sobre Juscelino. Eu dei essa pausa, o Guga Noblat tinha caído, tá? Do ar. Então é uma coisa que eu tinha que falar para vocês, aproveitei para falar enquanto o Guga Noblat caiu, ele já voltou, tá no ar com a gente, mas assiste o pupurri antes da gente passar para o Guga Noblat, só para vocês o seguinte, aqui no ICL, antes de todo mundo, a gente foi lá e enfiou o dedo na ferida, enfiou e torceu. Põe lá para ver. Enquanto a gente não abre a porta para ver o monstro está do lado de fora só crescendo. Não dá para tolerar ter um político que, enfim, pega o orçamento que já tem essa qualificação de secreto e destina os recursos, 5 milhões de reais,
para asfaltar uma estrada para sua fazenda. Não foi base do Bolsonaro e não soube viver de outra maneira que não ser base e se tornou não só base como ministro do governo Lula. Me fala uma notícia que você ouviu do ministro das Comunicações ligado à pauta das comunicações. O ministro de Lula, falando de Juscelino Filho, forneceu dados falsos sobre voos de helicóptero à Justiça Eleitoral. São os aviões, por exemplo, que são usados para se transportar órgãos em transplante. O que o cara entende de comunicação? O cara é radiologista. Você acha que o Juscelino Filho é um ministro despreparado e desonesto? 97%. Não dá para aliviar. Juscelino apresentou apenas um projeto em 2022, para criar o Dia Nacional do Cavalo. Eu que sempre fui um apaixonado desde a infância pelo cavalo. Manter o Juscelino, para mim, é um absurdo. E ontem fui dormir frustrado, triste com o governo Lula, porque o manteve como ministro. Eu e nós aqui iremos lutar até o fim para que pessoas como você não façam parte da gestão do que é público. Aí, Guga, março, Guga, março, é a última, as outras eram de antes. E tá aí ainda dormindo sem medo, ele e a família. Não vai cair não, viu, pelo jeito, a não ser que Elmar Nascimento, Arthur Lira, o Centrão, enfim, dê um sinal verde para que o governo troque Juscelino. Enquanto eles mantiverem o apoio e oficialmente ao público, aos olhos do público, eles mantêm ainda o apoio ao Juscelino, apesar de nos bastidores já ter parte do Centrão fritando o Juscelino, mas por hora eles seguem ali, pelo menos oficialmente, apoiando o Juscelino, então ele será mantido por mais tempo, pelo menos até que a justiça, de alguma maneira, coloque ele como um alvo prioritário dessa ação. A gente sabe que ele é um alvo prioritário, mas ele está se vendendo, a narrativa que eles estão criando é que ele é um alvo secundário, que o alvo prioritário é a irmã dele, e como um alvo secundário, portanto, ele está ainda, de certa maneira, blindado de ser retirado via uma decisão da justiça pelo Lula. Então ele vai ser mantido, é o que parece. Infelizmente, o Upa Cavalinho não vai cair do cavalo agora. E é mais um que quer ser milionário. Ele é milionário, a gente sabe que ele tem 8 fazendas só na região onde ele asfaltou com dinheiro do orçamento secreto um município ali do Maranhão, onde ficam as fazendas dele. Então a gente sabe que tem muito dinheiro. É mais um milionário aí fazendo bobagem. Ô Guga, olha só, a gente está aqui no começo da notícia, quando a gente começou a falar aqui, eu estava comentando que já aconteceram 2 fases dessa Operação Benesse, e apesar disso, a terceira fase foi deflagrada na sexta-feira, a prefeita, irmã do ministro, renovou o contrato, um contrato de 8,9 milhões de reais com essa empresa, que é a Construservice, que é alvo das 2 fases da operação e da terceira também. E é importante dizer que o que se tem notícias até agora, segundo as investigações, é que a empresa está em nome de Laranjas e que o verdadeiro dono dela seria o empresário Eduardo Costa, que é amigo de longa data do ministro. Eu queria que você comentasse sobre isso e também sobre esse encontro que eles tiveram em Brasília um pouco antes da deflagração desta terceira fase e que, segundo o Metrópolis, ouviu algumas fontes políticas dizendo que parece que já havia um zum em Brasília, um comentário de que essa operação aconteceria aí mirando a prefeita irmã do Juscelino. Pois é, já sabia, Brasília já sabia. Saiu inclusive no Metrópolis, deve acontecer algo ali, que ia acontecer algo na região de Vitorino Freire. Ou seja, os bastidores de Brasília já tinham ouvido que algo aconteceria no município onde a irmã, a Luana Rezende, é a prefeita. Então é claro que ele também tinha uma noção do que estava por vir. Oficialmente ele disse que o encontro com a irmã era para tratar sobre um projeto novo do governo que quer levar internet, conectividade para as escolas
escolas, e falou também que conversou sobre hospitais, os hospitais da cidade. Esse é o papo dele, oficialmente seria essa a conversa com a irmã, porém fica no ar a suspeita de que eles já estavam se preparando para essa ação da Polícia Federal, que, como você disse, mira essas obras feitas pela Construservice, que pelo jeito serviram ali para superfaturar, para lavar dinheiro. A grana que foi usada para as obras, parte do dinheiro veio via emenda do Juscelino quando ele era deputado ainda. Em 2021 começaram as investigações desse caso, antes, portanto, do Lula ser eleito. O Lula, inclusive, quando nomeou o Juscelino ministro, teve que ler o nome dele num papel, sequer sabia o nome dele direito, não conhecia o Juscelino. Porém, a gente sabe que o governo ele é loteado em parte em acordos políticos e acaba indo para a mão de gente que muitas vezes o governo sequer conhece, que é o caso do Juscelino, e o resultado está sendo esse, e a gente sabe que vai acontecer de novo. Afinal de contas, o Centrão vai cada vez mais ocupar espaços no governo Lula. Em breve vai ter uma reforma ministerial que deve abraçar ainda mais gente do Centrão. Enfim, PP deve entrar oficialmente na aliança do governo, e republicanos também. Tem o Fufuca, tem o Silvio Costa Filho, que pelo jeito serão ministros. Então, inclusive esses dois também são deputados enrolados aí em suspeitas. Então, não deve ser o primeiro caso. Até desculpa a risada aqui, mas cara, assim, seria cômico se não fosse trágico, né?